Olá, geminianos, tudo bem com vocês? Sejam todos sempre muito bem-vindos ao canal. Gratidão sempre, gente, pela presença de cada um de vocês aqui. Então, vamos lá, geminianos, vamos falar aqui dos seus próximos 7 dias, o que vocês podem esperar ou o que vocês precisam saber, tá bom? Leitura temporal e geral. Vai valer a partir do momento que você encontrar com a mensagem e não vai ressoar para todos vocês, porque isso é impossível, tá bom? Não entendeu, não é para você. E tudo bem, outras mensagens sempre virão. Vamos começar pegando aqui uma cartinha do Sagrado Viajante, para a gente ver a principal energia da tua vida nesse momento, da sua vida, sua jornada. A principal energia desse, perdão, não desse momento, mas é basicamente os próximos 7 dias, né? Principal energia os próximos 7 dias para Gêmeos. Uau, capotada. Que capotada. Navegando sob as estrelas, siga suas bênçãos. É uma carta que fala muito de guia, né? Fala muito de esse contato com a espiritualidade, contato com vocês mesmos. Pode ser que você esteja em um momento que eu não sei muita coisa, não tenho muitas certezas nesse momento, não tenho muita clareza, mas tem essa guia, tá? Ah, entendi. E navegando sob as estrelas, né? É de noite, não tem clareza, mas tá vendo? As estrelas, elas apontam onde é o norte, para onde eu devo ir, né? Não dão todas as respostas, não sei o fim do caminho, tá? Mas é assim, quando eu dou um passo, me mostra o outro. Aí eu dou o outro passo, me mostra ainda o outro. Então é um passo a passo, o que dá uma certa incerteza. Nossa, certa incerteza dói, né? Mas enfim, né, o que traz incerteza e insegurança, porque não dá para saber mais para frente, não dá para saber o resultado das coisas, seja o que for que vocês estejam passando nesse momento, geminianos, né? É um momento que exige de vocês fé. A espiritualidade está aí, mas a gente precisa acreditar, não adianta a gente receber os sinais, né, se a gente duvida ou não tem abertura, tá? E aí, a principal energia, aqui é um caminho estreito, essa carta fala assim, passe cuidadosamente, pensativamente, tá vendo? É uma ponte, essa pontezinha frágil, né? Como é que vai se sentir seguro andando nessa ponte? Então é um caminho estreito, não é o caminho mais fácil. Eu posso dizer que, né, não é um caminho para todos, tem que ter um certo, eu diria aí, grau de... eu posso falar um monte de coisa, conhecimento, eu posso falar, uma pessoa tem que ter... disciplina, tem que ter responsabilidade para passar isso daqui, para, né, entender que o caminho é um momento da vida que pede mais cuidado, blá, blá, blá. Posso falar um monte de coisa, mas você pode ter tudo isso se não tiver fé. E fé no sentido de acreditar que isso vai dar em algum lugar. Apesar de eu não estar vendo nada nesse momento, eu sei que tem uma força amorosa zelando por mim onde quer que eu vá, tá? Então, vocês podem estar passando por momentos de bastante desafio na vida de vocês, geminianos. Uau! Vamos aqui com... o tarô, esse daqui é o tarô Floresta Encantada, signo de Gêmeos. Próximos 7 dias para Gêmeos. Muito amparados, é como se nesses momentos que vocês se sentirem assim, sabe? Uma solidão muito grande, tá? Pode fazer parte desse momento. Parece que
você vê a vida acontecendo. Gente, e não é uma leitura para todos, mas eu sempre peço que seja uma leitura, né, para as pessoas que mais precisam, tá? Quem está passando por isso aqui, a impressão que dá é assim, meu Deus, ninguém imagina pelas coisas que eu estou passando, atravessando. Esse é um pensar. O outro é aquele sentimento de solidão muito grande, né? É como se é um parênteses, você não faz, se sente aquela energia um pouco excluído do que é normal, da sua rotina, sabe? Não tem chão nenhum firme aqui, debaixo dos pés, tá? Mas entendam que é como se tivesse uma rede de proteção muito grande em torno de você, geminianos. E essa leitura vem aí nesse contexto para te assegurar, tá? Que nenhum passo você está dando sozinho. Isso aqui leva a grandes mudanças. Esse tipo de coisa leva a grandes mudanças. Vamos lá. Esse momento da vida, a jornada dos geminianos. Próximos 7 dias. É a respeito de quê? Vida, jornada, os próximos 7 dias para Gêmeos. É a respeito de quê? O mundo. Olha que legal. Então, vocês estão encerrando um capítulo da vida de vocês e isso explica muita coisa, né? Quando a gente fecha alguma fase da vida, um capítulo da vida, ou muitas vezes um livro, né? Vamos começar aqui a escrever em outro lugar, em outro livro, de outra forma. É sobre mudança. Então, faz parte, sim, né? Com certeza, eu não sabia direito onde isso vai dar, porque é algo que você provavelmente nunca passou, nunca sentiu, nunca aconteceu com você, tá? É um ciclo que se encerra e um ciclo que começa. É uma carta muito boa. Então, essa semana é o momento que provavelmente vocês estarão encerrando, né? Os próximos 7 dias aí, encerrando definitivamente alguma fase da vida de vocês, tá? Vamos ver aqui o que é favorável. Qual é a carta do Papa na mesa? O que é favorável para Gêmeos? Próximos 7 dias. O que é favorável para Gêmeos? Próximos 7 dias, por favor. A Rainha de Ar, são vocês. Aqui é aquele encerramento mesmo, né? É a decisão. Tá tudo muito difícil, mas eu preciso me posicionar, preciso manter uma certa lucidez, né? Tá? E aqui está a carta da Torre, tá vendo? Os próximos 7 dias são decisivos em relação a alguma situação na vida de vocês. É aquele chega de remendar, é aquele chega, não vou aceitar, sabe? Tem algumas situações na vida de vocês que está ainda, né, de certa forma, porque para vocês, para muitos, estar nesse momento, nesses próximos 7 dias, essa finalização, essa coisa definitiva, né, para muitos de vocês, tem alguma coisa na vida de vocês que não funciona, não dá certo, não faz bem, e um monte de coisa. Só que sair daí também é difícil. Não é fácil nem ir nem ficar, né? Mas tem o que é a coisa certa. E nesse momento vocês entendem que o certo é se retirarem, decidirem e tirarem pessoas, situações, ou se retirarem de situações, de lugares, seja como for. Aqui está a torre. A torre é o seu chão, que neste momento está aquilo, né, o teu caminho, que nesse momento as tuas certezas se abalaram, algo se rompe. É o momento realmente esse momento crucial de quando a gente fecha uma porta na vida da gente, definitivamente, tá? E eu vejo que é esse momento, tá bom? Ó, a Torre e o Diabo. No tarô, vem o Diabo e depois a Torre, né?
Por quê? Porque o diabo é como se tem ali alguns comportamentos, algumas bandeiras vermelhas, alguma sinalização da espiritualidade, da vida. Sabe que você tem ali os sinais que foram ignorados sobre alguma coisa, aquilo que eu eu insisti, persisti, e aí pode ser qualquer coisa que vocês vão deixando aqui para trás, tá? Qualquer coisa. Comportamento, crença, pessoas, lugares. Então, aqui esse difícil... Não, isso aqui estava embaixo. Esse difícil momento de sair de algum tipo de... caos, tá? Eu posso falar isso. Então pedem para vocês lucidez e firmeza, né? Com essa rainha de espadas. Quando eu vejo a torre e o diabo, assim, você é uma pedra que você tropeçou várias vezes, tá, geminianos? É uma pedra que você já tropeçou várias vezes. E agora você vai pegar essa pedra e retirar do teu caminho, da tua vida. E aí, para cada um, é uma coisa diferente. Maior desafio para Gêmeos nesse momento da vida, da jornada deles. Vocês estão sendo muito, muito apoiados, tá? É importante que eu fale isso, repita isso. Ó, 2 de fogo, esse é o teu desafio, né? Que é a decisão. Ou aqui, né? No caso que está no 2 de fogo, a indecisão. Passa muita coisa na tua vida. Lembra que eu falei, gente? Vocês vão dar um passo. Quando vocês derem esse passo, vai ser mostrado somente o próximo passo. Vocês não têm visão ainda do caminho, né? Como é que vai ser a vida de vocês, vamos supor, daqui para frente. Certo? Vocês não têm esse entendimento ainda. Tá? E por isso que está nessa indecisão. Esse é o teu desafio. Passa 1000 coisas na cabeça de vocês, várias possibilidades passam na cabeça de vocês. Olha que legal, 10 de terra e a força, né? E tudo isso está no teu desafio, tá? Mas é tudo isso que te pede esse momento. Estabilidade interna, confiança e força. Força de vontade, coragem, disciplina. Sabe assim, quando eu vi aquele diabo, aquela torre, tudo em você, né? Tudo em você quer voltar para o mesmo sistema de comportamento, de vida. Tem um padrão que é representado por aquele diabo, aquilo que que quando eu tenho algum problema, alguma dificuldade, é para aquele comportamento, para aquela pessoa, eu recaio e tropeço naquela pedra de novo. Então é como se tudo em você nesse momento, especialmente porque tem muita insegurança, vai querer voltar para padrões, vai querer para outros, vai querer permanecer em padrões, tá? Mas então tem um lado da balança que tudo em você quer fazer isso. O outro lado da balança, que é o lado que está definindo essa semana, que é a força, essa rainha de espadas, tá? E o apoio da espiritualidade te ajudando, é como arrancar uma planta pela raiz, entende? Tem a resistência, né? Tem que puxar. Então é meio isso, tá? Né? E é um antes e um depois com esse 2 de fogo bem no meio da leitura de vocês. Cuidado com as armadilhas da sua mente, cuidado com as armadilhas do seu ego. Principal foco para Gêmeos, por favor. 6 de água. Os cenários que você sabe quando a gente fala, mas não, exatamente, é o 8 de espadas, meu Deus. Sabe quando a gente pega e suaviza uma coisa, justifica uma coisa, adoça, coloca um óculos cor-de-rosa, vê, mas não era tão mal. Mas não era tão ruim.
Ah, mas não é tão ruim assim. Ah, mas também foi por isso, por aquilo e por aquilo. Entende? Aqui tem uma tendência muito grande a adoçar realidades, a enfeitar as coisas. Então, esse é o teu foco. Por isso que está a teu favor a rainha de espadas, que é a lucidez. Tá? Isso aqui me fala de ilusão, de cegueira e daquelas armadilhas do nosso ego mesmo. As armadilhas do nosso ego, que quando a gente está em uma situação de insegurança, de incerteza, né? Vamos voltar para aquilo que eu conheço, vamos voltar para o chão que eu já conheço, tá? Então, esse é teu foco. Cuidado com a forma como tua mente vai... As armadilhas da mente mesmo. As armadilhas da tua mente mesmo. Tá? Justificar teus comportamentos ou tuas escolhas, ou justificar um comportamento, ou, sabe, outras pessoas na sua vida, e para cada um é algo diferente, mas tem isso de adoçar as coisas. Ah, no fundo nem era tão ruim assim. Ah, mas eu que estou sendo radical, eu que estou não sei o quê, sabe? Esse tipo de, esse negociar com essa realidade que vocês estão deixando para trás. Cuidado, tá? Com essa tendência, esses próximos 7 dias. Porque é a parte mais difícil mesmo. É como arrancar realmente a planta pela raiz. Conselho para Gêmeos, próximos 7 dias, por favor. Conselho para Gêmeos. Seis de fogo, olha, é a carta da vitória. E aqui oh meu Deus, a carta da estrela. Você pode não saber para onde você está indo, e você pode querer achar que não merece também, não sei. Mas aqui, novamente, a espiritualidade, porque no tarô também, deixa eu tentar me organizar, muita informação. No tarô é assim, o diabo, a torre e a estrela. A estrela está aqui. Né? O diabo apareceu, a torre apareceu, então é esse caminho natural. Aquilo que eu deixei de ver, não quis ver, né, os avisos que estavam ali, algo que se repetiu, e aí veio a torre e aquilo não se sustenta mais, mas a estrela também está aqui, que é o refazer, que é o recomeçar, de outra forma, óbvio, que você não vai reconstruir o mesmo chão de antes, não, guia, novamente, é como se vocês estivessem, esses 6 de fogo são vocês, como se vocês estivessem cercados de cuidado, de zelo para atravessar esta ponte aqui. Geminianos, fé essa semana, confiança essa semana. Tá? Vocês estão se dirigindo para um caminho de vitória. Essa carta do mundo, a primeira carta de vocês, é uma carta de vitória, é uma carta de chegar lá, é uma carta de conseguir, é uma carta de expansão. Tá? E essa aqui também, 6 de fogo, é uma carta de vitória, é uma carta de sair de conflitos pela mão, sabe, da sua própria força, fé, né? Eu posso falar espiritualidade? Sim. Tem muito cuidado, tem muito zelo, tem muita proteção, pode ter muitas respostas, sincronias, entende? Sabe quando, o exemplo que vem na minha cabeça, sabe quando a gente tem uma criança aprendendo a andar, vamos colocar uma criança aí de 1 ano, né, a média, ele está aprendendo a andar, aí fica o pai e a mãe do lado, segurando, cuidando e zelando por aqueles primeiros passos. Essa criança, ela está com medo de andar, mas ela se atreve a andar. Né? Vai abrir um mundo inteiro novo de possibilidades para essa criança, uma fase da vida que começa, mas dá medo de andar, pode tropeçar, pode cair, mas tem o pai e a mãe ali amparando, segurando, e é dessa forma que eu percebo que vocês estão sendo guiados e cuidados. Tá? Então, nessas horas mais difíceis, né, agradeçam, porque pode ter certeza que vocês não estão sozinhos, tá bom, geminianos? Uma leitura bastante é uma declaração, né? Essa leitura é uma declaração, pode ir, pode continuar, tá? Ninguém tá falando que é fácil, nem as cartas,
Mas é importante que você consiga ter uma vitória no fundo, né, de tudo isso. Não é momento, talvez, de vocês saberem mesmo mais do que aquilo que vocês conseguem ver nesse momento, tá? Então, é um passo de cada vez, dê um passo e você vai ficar sabendo do outro. O suficiente para você continuar caminhando nesses próximos 7 dias aí da vida de vocês. Muita sorte para vocês. Quem está passando por isso, né, reflitam sobre, eu acho que essa leitura tem muito amor, é uma entrega de amor, é uma entrega amorosa, tá? E uma entrega também falando, você é visto e você importa. E é isso. Não esqueça de deixar o like de vocês, o hype, coraçãozinho, florzinha, né, para ver se vocês conseguem ganhar um vídeo no formato os 2 lados de uma história, tá, meninos? Mas olha, os likes de vocês e os views de vocês são bem poucos, né? Mas tudo pode ser melhorado, né? Beijo grande, até mais.